Olá, meu nome é Gilmar, sou diácono da Igreja Católica, trabalho aqui na paróquia São Judas Tadeu, na área pastoral Nossa Senhora Rainha dos Anjos, em Nova Lima, na Arquidiocese de Belo Horizonte. E foi uma ideia nossa aqui, minha, do Padre Leonardo, de começar um curso sobre o livro do Apocalipse, já que é um livro tão complicado, né? Que a gente necessita realmente de um auxílio para poder entender e não dizer besteira, né? Porque infelizmente é o que a gente encontra muito, especialmente na internet. Espero que vocês gostem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários. Se foi útil, deixe aí seu like. E se quiser, pode aí se inscrever no canal também, que eu pretendo usar esse canal para evangelização. E também será postado no canal do YouTube da paróquia. Estamos dando início ao curso sobre o livro do Apocalipse. Neste curso, eu não vou falar do Apocalipse sob um ponto de vista dogmático. O que seria esse ponto de vista dogmático? O que a igreja entende de doutrina? O que ela retirou de doutrina do livro do Apocalipse? Mas eu vou falar sobre um ponto de vista do que diz o livro em si mesmo. Como entender as diversas imagens do livro? Como o livro do Apocalipse se estrutura? Qual era o contexto da época? Como provavelmente as pessoas da época entenderam o conteúdo do Apocalipse? Mas para não se dizer que eu não disse nada a respeito da doutrina que a igreja ensina também a partir do Apocalipse, eu vou ler aqui o Catecismo da Igreja Católica, número 675. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo, em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. O livro do Apocalipse mostra essa perseguição final da igreja. Então, quem espera que a igreja vai triunfar, que vai ser soberana, ver a igreja ser louvada pelos poderes desse mundo, não é isso que ensina a igreja, não é isso que ensina o livro do Apocalipse, muito pelo contrário. Antes do fim, a igreja será perseguida. O mal parecerá maior do que nunca antes. Vai ser a última investida do mal neste mundo. E muitos vão perder a fé. E aí o Catecismo ensina também no número 677. A igreja só entrará na sua glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um processo ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Encerrando aqui o conteúdo dogmático do curso, a igreja vai seguir Jesus. Jesus, para ressuscitar, ele teve que passar pela morte. A igreja, para triunfar eternamente junto com Cristo, a Jerusalém Celeste, ela vai precisar passar pela perseguição. E as outras verdades de fé que a igreja tira também do livro do Apocalipse, né? Não só, de outros livros da Escritura também, é que haverá um juízo, Jesus vai ser o juiz a julgar os vivos e os mortos, e também um abalo cósmico deste mundo que passa. Ou seja, esse mundo que nós vemos não vai durar para sempre.
ele vai ser renovado por Jesus. Terminando o conteúdo dogmático, podemos então iniciar o nosso curso a respeito agora propriamente do livro do Apocalipse. Eu vou colocar para vocês aí as fontes que eu usar em cada aula. A minha ideia inicial é primeiro dar uma introdução geral, falando sobre as características dessa literatura apocalíptica. O Apocalipse não é o único Apocalipse, foi o único considerado inspirado pela igreja. Mas há muitos livros apócrifos, né? Que apócrifo significa que não entrou na Bíblia, mas que eram escritos na época, que tem uma característica muito semelhante à do Apocalipse. Vamos ver as características desse tipo de literatura, como o Apocalipse é um livro simbólico, os tipos de símbolo que tem no Apocalipse. Vamos falar sobre quem é o autor do Apocalipse, a época em que foi escrito, provavelmente, e a estrutura. Qual a estrutura que tem o livro do Apocalipse? Em primeiro lugar, o significado da palavra Apocalipse. Por que que este último livro da Bíblia leva este nome? Em muitas outras línguas, se chama o último livro da Bíblia de livro da revelação, porque esse é o significado da palavra Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega. Calypso significa esconder. Tem um momento lá do Apocalipse em que os homens dizem às montanhas, escondei-nos. Esse escondei-nos aí é esse verbo. E a palavra apó, o prefixo apó que vem antes do calipto, significa movimento de saída. Então é como se apocalipse significa retirar, sair, o escondimento. Em outras palavras, revelar. No entanto, é curioso que um livro chamado Revelação seja de uma linguagem tão obscura, fechada, cheia de símbolos, tão difícil de interpretar. Mas nós temos que levar em conta que o Apocalipse foi escrito numa época em que os cristãos eram perseguidos, a igreja estava sendo perseguida. Então, o conteúdo dele deveria ser mostrado somente para quem era da comunidade. Qualquer um de fora que pegasse o livro do Apocalipse e lesse não ia entender nada. O livro foi escrito numa linguagem cifrada, cheia de imagens, cheia de significados. E ao que tudo indica, era para ser lido na Assembleia Litúrgica. Ou seja, foi um livro escrito para ser lido durante a missa, durante a Eucaristia. E provavelmente, aquele que celebrava a Eucaristia tinha o dever de explicar o significado do livro do Apocalipse. Por isso é que o livro do Apocalipse talvez seja o livro mais difícil de se interpretar de toda a Bíblia. Tanto para um leitor comum, que simplesmente abra e comece a ler, quanto também pelos especialistas. Um especialista que lê a Bíblia é chamado de exegeta. Então, esses estudiosos têm inúmeras teorias sobre o livro do Apocalipse e sobre tantas outras coisas. Eu acho que quem quiser saber 3 opiniões sobre alguma coisa é só perguntar a 2 exegetas. São muitas teorias. Eu pretendo aqui expor algumas, aquelas que eu considero mais prováveis, aquelas que têm um maior peso na maior parte dos especialistas, levando também em consideração os santos padres, o que eles disseram, já que eles estão mais próximos da época em que o livro foi escrito. Vamos falar também um pouco da literatura apocalíptica. Logo no início do livro do Apocalipse, no versículo 3 do capítulo 1, João, o autor do Apocalipse, diz o seguinte: Feliz o leitor
e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito. O autor, então, se considera um profeta, já que ele está escrevendo uma profecia. Mas há uma diferença entre profecia e apocalipse. Profecia, ou seja, aquilo que fazem os profetas, é analisar o futuro, e esse futuro é uma consequência do presente. Por exemplo, o profeta Amós, ele via o comportamento do povo, via que muita gente estava na idolatria, via que muita gente era injusta, e diz: a partir desse presente, ou seja, a partir do que as pessoas estão fazendo agora, a consequência disso vai ser a invasão de Israel, a destruição do país, o exílio. Profeta é o que fala do futuro como consequência do presente. Apocalipse é diferente. A literatura apocalíptica, ela vê o presente como muito ruim, muito negativa, muito negativo. É uma literatura de uma época de perseguição, uma época de crise. E o futuro, esperado pela literatura apocalíptica, ele não é consequência do presente. Pelo contrário, o presente está muito ruim, mas no futuro Deus intervirá e tudo se modificará, tudo melhorará por causa de uma intervenção de Deus. Eu brincava quando a gente estudava Apocalipse lá na PUC Minas, que é como se um profeta fosse olhar o Campeonato Brasileiro, diria assim: olha, se tudo continuar assim, o Flamengo vai ser campeão. Porque no presente tem o melhor time, tem mais dinheiro, etc. e tal. A literatura apocalíptica é como se olhasse o Campeonato Brasileiro e dissesse: olha, se continuar assim, Deus vai intervir e o Atlético Goianiense vai ser campeão. A literatura apocalíptica, ela dá um giro, uma virada de 180 graus em relação à profecia. Há muitos livros de literatura apocalíptica que chegaram até nós, sem contar aí os muitos e muitos que nós nem sequer soubemos da existência. Um exemplo bíblico que está na Bíblia, de livro apocalíptico, é o livro de Daniel. Talvez tenha sido o primeiro livro da literatura apocalíptica. Mas outros também que foram escritos eram até populares na época de Jesus, um pouco antes e um pouco depois, já que esse tipo de literatura ela vai de 200 a.C. até 200 depois de Cristo. Então, por cerca de 400 anos, foi um tipo de literatura muito popular. Citando aqui alguns livros que chegaram até nós. Livro de Enoque, Livro dos Jubileus, Testamento dos 12 Patriarcas, Salmos de Salomão, Obra Zadoquita, Assunção de Moisés, Segundo Livro de Enoque, Terceiro livro de Enoque, A Vida de Adão e Eva, 4 livros de Esdras, Apocalipse de Baruque, Ascensão de Isaías, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Pequeno Apocalipse dos Evangelhos, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo e muitos outros. Isso eu citei a nível de exemplo. E como também uma expressão da literatura apocalíptica, o Apocalipse do nosso Novo Testamento. Quais as características de todos esses livros? A primeira característica é a crença de que Deus age na história. Sempre que a gente vai analisar um evento histórico, por exemplo, uma guerra, Segunda Guerra Mundial, a gente busca as causas desta guerra ou de um evento histórico nos atos humanos. A literatura apocalíptica é aquela literatura que vem revelar que o que acontece aqui é consequência do plano de Deus, da providência divina. É como se o que acontece aqui embaixo fosse consequência de coisas que acontecem no mundo espiritual. Então, todos os apocalipses escritos, tanto o que a igreja aceitou como sendo inspirado, quanto os outros apócrifos, têm essa característica.
Uma outra característica é que o mundo passará por perseguições e desastres naturais antes do fim. A maldade humana, ela vai crescendo, ocorre perseguições dos escolhidos, desastres naturais marcam o fim, guerras, fome, peste. Isso também está presente em todos os apocalipses. E o símbolo do mal é chamado de anticristo. Por que anticristo? Porque Cristo significa Messias, é o anti-Messias. Como os apocalipses vieram uma parte dos judeus, uma parte dos cristãos, mesmo os judeus identificavam essa figura do mal, que personificava o mal, como anticristo. E a figura que identifica-se com o bem é o Messias. Sempre em todo livro apocalíptico há uma batalha do bem contra o mal. Só que sempre em todos os apocalipses só o bem prevalece. O bem é que dá a palavra final e no fim o mal é destruído. A literatura apocalíptica, como eu disse, é uma literatura de tempos de crise, porque ela tem como função dar esperança para aquela comunidade, para aquelas pessoas que estão passando por uma perseguição, por um momento ruim, que o país está sendo destruído, que estão em uma guerra, que estão passando fome, para que eles confiem na ação bondosa de Deus, que não permite que o mal prevaleça. Outra característica é que a literatura apocalíptica fala de um reino de Deus. Deus vai instaurar um reino de bondade, de perfeição, de justiça. E esse reino, ele é a intervenção direta de Deus, não é uma coisa que a gente constrói. Outra característica é um julgamento final realizado por Deus e a ressurreição. Alguns textos falam que só os justos vão ressuscitar, alguns falam que todos irão ressuscitar. O Apocalipse da nossa Bíblia fala que todos irão ressuscitar e o julgamento ocorrerá. Uns ressuscitarão para a condenação, outros ressuscitarão para ir viver no reino de Deus. Até pelos nomes que nós vemos aí desses livros apócrifos, nós podemos observar que os autores desses escritos procuravam colocar a autoridade desses livros em grandes personagens do passado. Então tem vários apocalipses atribuídos a Moisés, atribuídos a Abraão, atribuídos aos profetas, Baruque, Isaías, Esdras. E os apocalipses apócrifos cristãos, ou seja, os que não entraram na Bíblia porque não foram considerados inspirados, eles são atribuídos muitas vezes aos apóstolos. Tem, por exemplo, um Apocalipse de Pedro, que não foi escrito por Pedro, mas que o autor, para dar autoridade àquilo que ele estava escrevendo, ele atribui a Pedro. Se alguém quiser estudar melhor esse tipo de literatura, tem um livro chamado A Importância da Literatura Apocalíptica, um estudo da literatura apocalíptica judaica e cristã, de Daniel ao Apocalipse. É da editora Paulinas, uma tradução de 1980. O autor se chama Rowley. E ele cita todas essas literaturas. Ele mostra, por exemplo, que às vezes o Messias é descrito como um rei da descendência de Davi, às vezes o Messias é descrito como um sacerdote da tribo de Levi, às vezes o líder do mal, a figura maligna por excelência, é Belial, às vezes é Satã. Tem algumas características semelhantes, mas cada apocalipse tem a sua peculiaridade. Isso tudo para dizer, o Apocalipse nosso, que nós vamos estudar nesse curso, ele é um livro de um gênero comum da época. Ele não é um livro isolado, sozinho. Então, estudando as características desse tipo de literatura, isso nos ajuda a entender melhor
como é que João escreveu este Apocalipse. O Apocalipse é um livro que usa símbolos. Há diversos tipos de símbolos no Apocalipse. Símbolo é uma realidade, é uma coisa que aponta para uma outra realidade maior, diferente. Então, por exemplo, o Apocalipse usa a simbologia do cosmos. Por exemplo, ele fala do céu para significar a transcendência de Deus, onde é o trono de Deus. Ele fala do mar para falar da oposição a Deus, do caos. O mar na Bíblia é símbolo do caos, do mal. Ele fala da lua, que se torna cor de sangue. Ele fala do sol, que perde seu brilho. Todos esses elementos da natureza, do cosmos, são usados. É a simbologia cósmica. Outros símbolos do Apocalipse. Se usa animais. Fala lá que Jesus é o leão da tribo de Judá. Por 28 vezes ele é chamado de cordeiro. Tem outros animais até mitológicos, como o dragão, as duas bestas. Se fala lá do boi, do leão. Então, há diversos símbolos relacionados também a animais. Outros símbolos, as cores. Um exemplo, os cavalos. Quando se abrem os 4 primeiros selos, os cavalos têm diversas cores. Cada cor simboliza uma coisa. Por exemplo, a cor verde simboliza a morte. Todos nós estamos acostumados na nossa cultura que verde é a esperança. Verde no Apocalipse é a morte. E há também o simbolismo numérico. Tem o número 7, que é a perfeição. O 3, que é a completude. O 12 pode significar Israel, pode significar os apóstolos. 144, que é 12 vezes 12, são os que descendem tanto de Israel quanto dos apóstolos. O número 10 e os múltiplos de 10, 100, 1000, corresponde à totalidade. O número 4 corresponde às direções, portanto também totalidade. 3,5 é a incompletude, porque é metade de 7. 6 é a imperfeição, porque ainda não chegou à perfeição, que é o 7. Então tem todas as vezes que aparece quantidade no livro do Apocalipse, a gente tem que ter o cuidado de lembrar que por trás dos números estão símbolos. Os números nos apontam para outra realidade. Quem é o autor do Apocalipse? Os padres da igreja, os primeiros cristãos, especialmente os mais antigos, aqui eu cito Santo Irineu de Lyon, São Justino Mártir e Orígenes, afirmam que o Apocalipse é de autoria do apóstolo João. E realmente o que passou ao longo de toda a história é que João teria sido o último discípulo a morrer. No final da vida ele foi mandado para a ilha de Patmos e lá ele teve a visão do Apocalipse e a escreveu. Essa é a linha tradicional por causa da autoridade desses primeiros santos padres. Só que já na antiguidade não se tinha certeza se foi mesmo o apóstolo João que escreveu o Apocalipse. Tem argumentos que podem mostrar que realmente foi João? Tem. Para começar, o testemunho desses primeiros padres, o fato de, tanto no Evangelho quanto em Apocalipse, Jesus ser chamado de Cordeiro, que é um título meio diferente. Cordeiro não é um animal muito forte, não é um animal conhecido pela sua inteligência, pela sua coragem. Se fosse para representar Jesus como um animal, é estranho representá-lo como um cordeiro. Mas o quarto evangelho faz isso, por causa do cordeiro do sacrifício. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E essa linguagem é usada no Apocalipse também. Então há argumentos dizendo que pode ter sido o apóstolo João que escreveu o Apocalipse. Mas isso não é certo. Desde a antiguidade, um escritor chamado Eusébio de Cesareia, que escreveu a primeira história da igreja,
por volta do ano 320, ele escreve: dos escritos de João, além do Evangelho, a primeira das cartas não sofre contestação, nem da parte dos nossos contemporâneos, nem dos antigos. Ou seja, o Evangelho e a primeira carta de João era passível ali, todo mundo concordava que era do apóstolo. As duas outras são contestadas, ou seja, no tempo de Eusébio, a segunda carta de João e a terceira carta de João, não se tinha certeza se era mesmo do apóstolo. A igreja demorou séculos para definir quais eram os livros inspirados e quais não eram. Essas duas cartas, a segunda João e a terceira João, ainda eram disputadas nessa época que Eusébio escreveu o seu livro. E aí ele segue: quanto ao Apocalipse, sua autenticidade é ainda discutível para muitos. De novo, há de ser ponderada a seu tempo, segundo o testemunho dos antigos. Então, havia, desde o início da igreja, desde quando se estavam estudando, refletindo a respeito de quais eram os livros inspirados, se o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João ou se foi um outro João. Porque, por exemplo, a segunda e a terceira cartas atribuídas a João, quem escreve se chama de João o presbítero. Mas será que João o presbítero é o mesmo que João apóstolo? Havia, desde a antiguidade, essa dúvida, há essa dúvida até hoje. Logo no início do livro do Apocalipse, no versículo 2 do capítulo 1, o autor diz o seguinte: ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo, enviado ao seu servo João. O autor do Apocalipse se chama João, ele diz lá que se chama João. E ele se chama a si mesmo de servo, é o título que ele dá. Se fosse o apóstolo, talvez ele utilizaria um outro título. Talvez o seu apóstolo João ou o seu discípulo João. Mas aqui ele se denomina de servo. Então aí já há uma diferença. Depois, quando o Apocalipse fala dos apóstolos, parece que o autor ele não se coloca como ele mesmo sendo apóstolo. Capítulo 21, versículo 14. A muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem lê esse versículo, a impressão que nós temos é que o autor está falando de 12 outras pessoas. Parece que os apóstolos são um outro grupo. Ele não se coloca como sendo uma dessas colunas, desses alicerces, um dos apóstolos. Essa é a impressão que temos quando lemos esses versículos. Outra diferença, outro argumento de que o autor do Apocalipse não seria o mesmo apóstolo João. Em todo o Evangelho de João, o autor não usa o nome para designar os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, em momento algum. A palavra que o autor do Evangelho usa para designar os 12 é discípulo, sempre. Não usa apóstolo em momento algum. Já o autor do Apocalipse usa. Então há uma mudança aí de linguagem. Outra diferença, outro argumento. Há diferenças de escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. O julgamento, a ressurreição, a morte, a condenação. Todas essas coisas são chamadas de escatologia. E tem diferença entre a escatologia do Evangelho para a escatologia do Apocalipse. No Evangelho, muitas vezes, se fala do julgamento como uma coisa presente, da ressurreição como uma coisa presente. Tem o versículo: quem crê não será julgado, quem não crê já foi julgado. Isso está no Evangelho de João, mas é muito diferente da teologia do Apocalipse, em que todas essas coisas, julgamento e a ressurreição, estão no futuro. Mais um argumento. O número 6 no Evangelho, segundo o meu professor de exegese, Padre Luiz Henrique, sinaliza sempre
a hora de Jesus. São 6 as talhas que Jesus transforma em vinho. Hora sexta é a hora em que ele é pregado à cruz. É na hora sexta que ele se encontra com a samaritana. Segundo o professor Luiz Henrique, o número de sinais que ele faz é o número 6. Então, 6 está associado a Jesus e à obra da salvação. Ao contrário no Apocalipse, em que o número 6 é usado como símbolo do anticristo. O anticristo é o 666, é o 3 vezes imperfeito. E os especialistas que entendem grego, que entendem linguística, estilo, etc. e tal, dizem que o grego usado no Evangelho é um, o grego usado no Apocalipse é outro. Inclusive, no Apocalipse tem trechos de grego elevadíssimo, como se fosse um grande estudioso, uma pessoa muito sábia, um intelectual da época escrevendo, e tem partes que são extremamente bárbaras, que são gregos de quem tinha o grego como segunda língua. Tem muitos argumentos contrários a que o apóstolo João tenha sido o escritor do Apocalipse. A maior parte dos estudiosos, a maior parte dos exegetas, diz que não foi o apóstolo João, foi um outro João, talvez discípulo do apóstolo João. Mas aí a gente pode se perguntar, mas então será que se não foi o apóstolo João, mas foi uma outra pessoa que escreveu, o livro deixa de ter autoridade? O livro deixa de ser palavra de Deus, palavra inspirada, reconhecida pela igreja? E a resposta é não. Cito aqui a Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, que diz assim, que por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Ou seja, não só os apóstolos, mas também os discípulos dos apóstolos. Nos próprios evangelhos, São Marcos não era apóstolo. Ele fez missão com São Paulo e foi discípulo de Pedro. São Lucas não era apóstolo. Ele foi discípulo de São Paulo. Se João do Apocalipse não foi apóstolo, isso não tira em nada a autoridade enquanto escritura do livro do Apocalipse. Ele pode ter sido um discípulo do apóstolo João. Ou pode ser que o próprio João, talvez usando um secretário, que era chamado na época de amanuense, uma pessoa que ele ia editando e a pessoa ia escrevendo, ou então por passar um certo tempo entre a escrita do Evangelho e o Apocalipse, pode ser que isso explique essas mudanças, todos esses argumentos que eu procurei mostrar aqui. A questão é, independente de quem for o autor, o texto é escritura, é inspirado por Deus e tem autoridade para todos nós. Uma outra questão que nós temos que tratar é em que época o Apocalipse foi escrito. Pelo que a gente lê do texto, a igreja estava passando por uma perseguição. E se diz que 2 imperadores no primeiro século perseguiram os cristãos. Um foi Nero, foi sob a perseguição de Nero que morreram Pedro e Paulo. E o outro foi o imperador Domiciano, nos anos finais do seu reinado. Domiciano reinou de 81 a 96. Essa perseguição teria ocorrido ali por volta do ano 95 e teria sido nessa época em que o Apocalipse foi escrito. Santo Irineu de Lyon, já citei ele em relação ao autor, diz o seguinte, no seu livro Contra as Heresias: se fosse oportuno revelar hoje abertamente o nome do anticristo, tê-lo-ia proclamado o vidente do Apocalipse. Não faz muito tempo que teve a visão, foi quase em nossa geração, pelo fim do governo de Domiciano. E a maior parte dos padres antigos identifica o período em que foi escrito o Apocalipse com o governo de Domiciano, portanto, um dos últimos livros a serem escritos no Novo Testamento, próximo do ano 100, no ano 95 por aí. Embora não seja, mesmo os estudiosos, os exegetas, a maior parte concorda que foi nessa época mesmo.
Mas, por exemplo, um livro famoso, Banquete do Cordeiro, do Dr. Scott Hahn, defende que foi no tempo de Nero. Há algumas teorias de que foi no tempo de Nero, mas desde os Santos Padres até os estudiosos modernos, a maior parte entende que foi no fim do século I. Para fechar essa primeira introdução geral, vamos falar um pouco sobre a estrutura do livro do Apocalipse. O Apocalipse, primeiramente, ele tem um triplo dualismo. O que é isso? Uma tripla oposição. Primeiro, um dualismo de espaço. Nós temos claramente o espaço celeste e o espaço terrestre. Se o Apocalipse fosse um filme, é como se uma câmera estivesse mostrando o que acontece no âmbito espiritual, celeste, a liturgia do céu, e a outra câmera estivesse mostrando aqui embaixo o nosso mundo. O que acontece lá no âmbito celeste é que determina o que acontece no âmbito terrestre. Então, por exemplo, se lá no âmbito celeste o cordeiro rompe um selo, acontece uma coisa aqui embaixo. Se lá no âmbito celeste um anjo derrama uma taça, acontece uma coisa aqui embaixo. Há um dualismo. O segundo dualismo é o dualismo de tempo. Há o antes do fim e o depois do fim. O antes do fim, a realidade é negativa, perseguição, destruição, desastres, guerras, enquanto depois do fim é onde reina o bem. Esse é o segundo dualismo. Depois do dualismo de espaço e o dualismo de tempo, há o dualismo entre o bem e o mal. Em outros livros da Escritura, personalidades que são consideradas boas têm seus momentos de erro, de fraqueza. Um exemplo clássico aí, o rei Davi, um grande rei, um rei humilde, um rei conforme o coração de Deus. Mas o rei Davi também pecou. O rei Davi cometeu um adultério, por exemplo. Então ele é um personagem bom, mas que é descrito também com seus defeitos. No Novo Testamento, São Pedro, um grande apóstolo, Jesus confiou a ele a missão de apacentar as suas ovelhas, de confirmar a fé dos irmãos. No entanto, mesmo esse personagem bom, um santo, ele tem os seus defeitos. E o Evangelho mostra. Muitas vezes ele não entendia aquilo que Jesus estava dizendo, ele negou Jesus 3 vezes. Então, mesmo na Escritura, os bons têm defeitos. E os maus, às vezes, têm qualidades, têm boas características também, não fazem só o mal. Em outros livros não tem ninguém 100% bom e 100% mal, com exceção de Jesus, Nosso Senhor. Mas no Apocalipse, é como se estivessem em conflitos ali dois grupos. Os bons são 100% bons, bons o tempo todo, não fazem nada de mal. E os maus são maus o tempo todo, não fazem nada de bom. No Apocalipse, esse dualismo entre bem e mal não admite conversões. Ninguém que é bom fica mal e ninguém que é mal fica bom. Isso é uma característica do estilo apocalíptico e é uma característica desse livro. E a estrutura do livro do Apocalipse em seus 22 capítulos, esse quadro eu me baseei na introdução que faz do livro do Apocalipse a Bíblia da CNBB, a nova edição da Bíblia da CNBB. Talvez a autoria desse esquema seja do professor Johann Konings, mas aí eu não tenho certeza. Está na Bíblia da CNBB. E pelo quadro nós vemos que é como se o livro, a estrutura do livro fosse como uma cebola, em que a gente vai tirando as cascas, aquilo que é mais externo, em direção ao miolo. O capítulo 1 e 3 e o 21 e 22, que é a parte mais externa, tem por assunto a igreja. Lá no início, as 7 igrejas. E no fim do livro, a Nova Jerusalém, a igreja celeste, a igreja triunfante. Uma segunda camada, essa aí que está em cor verde. O tema é o Cordeiro. Lá no capítulo 4 e 5, o Cordeiro que preside a liturgia celeste. E no capítulo 19 e 20,
o Cordeiro que vence o mal. Mas o tema dessa segunda camada é o Cordeiro. Numa terceira camada, mais para o meio do livro, que está em cor vermelha, nós temos os sinais. São 3 vezes 7. O 3, que é um número simbólico, e o 7 também é um número simbólico. Então se fala de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que são castigos que foram infligidos antes do fim. São sinais do fim. Também ali no capítulo 10 e 11 tem o tempo do testemunho e depois do capítulo, a segunda parte mais próxima do capítulo 18, a queda e destruição da Babilônia. E no coração, o miolo, o centro do livro do Apocalipse, é a grande batalha entre a mulher e o dragão. Nós vamos passar por todas essas etapas, explicando os significados principais de todos esses acontecimentos, de todos esses símbolos. É claro que a gente não vai poder seguir versículo por versículo, seria até um pouco exaustivo, né? Um pouco cansativo. Mas dando uma boa ideia geral daquilo que diz, da grande mensagem do livro do Apocalipse. E fica aí a estrutura para a gente já ter em mente qual é o caminho que o livro percorre, qual é a forma que depois vai ser preenchida pelo conteúdo que a gente vai estudando em cada uma das aulas. Terminando já essa nossa introdução geral, acho que ficou claro que o nosso objetivo aqui não é o que a gente vê muito na internet aí, querer achar em qual momento nós estamos no Apocalipse, como se o livro do Apocalipse fosse um roteiro do fim do mundo. Aliás, se tem uma característica muito comum em charlatães, em gente que não é séria, é justamente isso de ficar colocando data para fim do mundo, nós estamos em tal parte, porque se perguntando Jesus, ele não disse, ele que é o verbo encarnado, ele que é a sabedoria infinita, ele não quis nos revelar, significa que é justamente para que a cada dia a gente viva como se fosse o último. A gente não sabe quando o fim virá. O Evangelho mesmo diz que o Senhor voltará num dia inesperado, como se fosse um ladrão. Então, vamos estudar o Apocalipse, vamos usar o Apocalipse também na nossa oração, sem teorias mirabolantes, sem querer usar o Apocalipse como roteiro do fim do mundo, de uma maneira séria e serena, assim como a igreja sempre fez. A gente nunca viu um papa, por exemplo, inventando essas teorias aí que nós estamos no fim, por isso, por aquilo, e mostrando os sinais como se soubesse exatamente em qual versículo que a gente já está do Apocalipse, quando que o Senhor vai voltar. Então, todos aí fiquem com Deus. Ofereço esse curso nas mãos de Nossa Senhora, para que ela possa tirar os frutos espirituais que ela quiser dele. E termino convidando todos a rezar a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.